Juízes 14, versículo 5. Juízes 14, versículo 5. A palavra de Deus nos diz assim: Desceu, pois, Sansão com o seu pai e com sua mãe a Tímina. E quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção deles. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que fizera. Então ele foi conversar com a sua mãe, de quem gostava, e algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho. Olha essa expressão: Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas com mel. Ele tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho, e quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do corpo do leão. Agora capítulo 16, versículo 26, mesmo livro dos Juízes, capítulo 16, versículo 26. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: Ponha-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Sansão orou ao Senhor, disse: Ó Senhor soberano, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma e a mão esquerda em outra, e disse Sansão: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que estava nela. Assim, na sua morte, Sansão matou mais pessoas do que em toda a sua vida. E se você leu comigo, diga amém. O livro dos Juízes, ele possui uma característica muito peculiar desse livro. Nessa época que não haviam reis, o povo era governado por juízes, e não eram juízes como nos dias de hoje. A grande maioria dos juízes, eles eram líderes militares. Então eles não eram pessoas ligadas à figura do judiciário, mas era como se fossem generais, porque todo o livro dos Juízes caminha com um cenário que era o seguinte: os povos inimigos de Israel vinham sobre o povo de Israel e dominavam, oprimiam o povo de uma forma muito cruel. Então invadiam cidades, destruíam casas, destruíam plantações, matavam criações. Então, por algum período de anos, o povo lidava com uma perseguição muito cruel dos midianitas, filisteus, amalequitas, todos aqueles povos que eram circunvizinhos de Israel. Então Deus fazia com que um líder, que era chamado de um juiz, se levantasse no meio do povo para organizar um exército e enfrentar esses povos inimigos, para que o povo de Israel tivesse de novo paz, autonomia do seu território, tranquilidade na região que eles viviam. Esse período dos juízes foi chamado de teocracia. Ele antecedeu o período em que os reis começaram a reinar. O período dos reis foi chamado de monarquia. A palavra teocracia vem de 2 termos. Teu ou tel vem da ideia de teos, que é a ideia de Deus, e cracia é a ideia de governo. Então a teocracia era o governo de Deus por meio dos juízes, antes que Deus levantasse então reis, na época da monarquia, para governar sobre o povo. Então praticamente o trabalho de um juiz era guiar o povo, e quando o povo estava enfrentando opressão, domínio e perseguição pelos inimigos do povo de Israel, um juiz teria que organizar uma guerra, uma organização para enfrentar aqueles inimigos e defender junto com o povo o seu território. É por causa disso que a grande maioria dos juízes eram líderes militares. Sansão, Jefté,
Eude, homens como por exemplo Gideão, eles estavam sempre envolvidos em guerra para defenderem o território, para defenderem a autonomia do seu povo. A Bíblia diz que há 20 anos, quantos anos? 20, o povo de Israel estava sofrendo na mão dos filisteus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo, e Deus visitou uma mulher que nós não sabemos o nome dela, apenas o nome do esposo dela, que era Manoá. E Deus disse o seguinte: eu vou abrir a sua madre, você vai ter um filho, e através desse filho eu vou iniciar um novo tempo para Israel. Eu vou libertar o povo de Israel da opressão e da perseguição dos filisteus, através do filho que nascerá na sua casa. E esse menino foi Sansão. Sansão era um nazireu de Deus. Quando você lê Números capítulo 6, naquilo que é chamado do legislativo, da lei dada por Deus ao povo, Deus diz o seguinte: haverá uma classe de homens que eles serão chamados de homens chamados de nazireus. Quem será o nazireu? O nazireu será alguém separado para Deus, consagrado para Deus. E para que o nazireu nunca se esqueça da missão e da exclusividade do propósito que ele possui, um nazireu terá restrição de 3 coisas. Quantas coisas? 3. Primeiro lugar, um nazireu não poderia tocar em nada morto. Segundo lugar, um nazireu não poderia nem comer e nem beber nada que fosse feito com uvas. Não era apenas vinho que o nazireu não poderia beber. A cultura daquela época era a cultura do vinho. Todas as festas tinham muito vinho. O vinho na Bíblia é um símbolo de alegria. Só que Deus está dizendo o seguinte para o nazireu: eu vou fazer você ter uma cultura e uma rotina diferente daquilo que é normal para todas as outras pessoas, para que você não se esqueça que quem possui uma missão diferente precisa viver uma vida diferente. Pessoas que receberam um chamado, uma vocação diferente, precisam ter uma rotina, um estilo de vida diferente. Então, como símbolo dessa aliança, dessa consagração pessoal, um nazireu não poderia comer e nem beber nada que fosse feito com uvas. E em terceiro lugar, um nazireu também não poderia cortar os seus cabelos. Essas 3 coisas um nazireu não poderia fazer. Deus disse: Sansão será um nazireu para mim. Sansão será alguém separado para mim, consagrado para mim. Sansão nasceu, e com 20 anos de idade, a Bíblia diz que todo o território de Israel já respeitava Sansão como um homem consagrado ao Senhor, como um homem separado para Deus. Sansão se apaixonou por uma moça que era da terra dos filisteus, de uma das principais cidades dos filisteus, que era a cidade de Tímina. E a Bíblia diz que ele quis apresentar aquela moça aos seus pais. Eles estavam indo para Tímina, e a Bíblia diz que de repente um leão veio sobre eles, contra eles, para fazer mal a eles. E o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, como costumeiramente fazia. E quando assim acontecia, Sansão desempenhava uma força anormal, que não era normal um ser humano ter. E essa força quase sempre estava ligada a um propósito de Deus, para que através de Sansão, Deus guardasse a sua vida e Deus guardasse ao povo de Israel. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e Sansão avançou contra aquele leão e o rasgou de alto a baixo, o destruiu. Ele não fez nenhum mal a eles, e eles foram guardados por Deus, através dessa força delegada por Deus para Sansão. Sansão seguiu viagem, foi até Tímina, apresentou a moça aos seus pais. Quando ele está retornando, a Bíblia diz que ele passou novamente pelo lugar que dias antes ele havia matado aquele leão. E aí tem uma expressão no texto bíblico, que ela não está aqui por um acaso, ela é uma expressão muito intencional. É a expressão que diz: Sansão saiu do caminho. Algumas versões dizem: apartando-se Sansão do caminho. Guarde isso com você. As coisas começaram a dar errado na vida de Sansão a partir do momento que ele não respeitou os limites do caminho. Sabe quando que as coisas começam a sair do controle? Quando a gente começa a desrespeitar aquilo que são os limites que o nosso coração pode ir,
que os nossos pés podem ir, que os nossos olhos podem ir, que a nossa vida pode chegar. Deixa eu dizer uma coisa para você esta noite: se você guardar o seu coração em Deus, se você respeitar aquilo que é santo para Deus, se você não desrespeitar os limites do caminho, se você não brincar com o pecado, se você não tentar medir forças com a tentação, se você entender que Deus guarda aqueles que guardam o seu coração em Deus, você nunca vai se expor a situações que será mais difícil para você sair delas. Só que todas as vezes que você desrespeitar os limites do caminho, todas as vezes que você ir além daquilo que o Espírito de Deus sempre vai dizer ao seu coração: isso não é um caminho que eu tenho para você, isso não é uma mesa para você se assentar, essas não são companhias, amizades para você conviver com elas. Todas as vezes que você desrespeitar aquilo que são os limites do caminho, você vai estar se expondo a situações perigosas demais. Foi quando Sansão desrespeitou os limites do caminho que ele deparou-se diante de um leão. Esse leão aqui ele já havia derrotado, esse leão estava morto. Só que curiosamente, um pouco de abelhas havia parado ali e produzido um pouco de mel. Sansão se encanta com isso, toma daquele mel, volta para o caminho, comendo daquele mel. Para que ele tomasse daquele mel, ele teria que tocar naquele leão. E o primeiro elo da sua aliança com Deus é que ele não poderia tocar em nada morto. Aquele mel, aquela pequena porção de mel, custou a Sansão a quebra do primeiro elo da aliança dele com Deus. Sabe o que é curioso aqui? O mel é algo bom, o mel é algo doce, o mel é algo agradável. O que a Bíblia está dizendo para a gente é: cuidado com as coisas que até parecem ser boas, mas que estão custando a sua aliança com Deus. Cuidado com as coisas que talvez até parecem ser agradáveis para o momento, mas que estão te fazendo quebrar a sua aliança e o seu compromisso com Deus. É muito perigoso, porque a Bíblia diz que ele toma do mel, dá aos seus pais, só que ele não diz aos pais de onde havia tomado o mel. Se ele fala para os pais que tomou o mel do corpo do leão, os pais iriam saber que ele havia quebrado o primeiro elo do seu nazireado. Sansão está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar dele do que com aquilo que Deus está vendo ele fazer. Há um princípio aqui que a gente tem que trazer para a nossa vida: aquilo que você não pode contar que fez, não faça. As alianças que você não pode contar que tem, não as tenha. Os caminhos que você não pode contar que está, não esteja nele. As mesas que você não pode contar que se assenta, não se assente nelas. É um perigo quando pessoas estão mais preocupadas com a sua reputação do que com o seu caráter. É um perigo do que quando as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que os homens verão eles fazerem, do que com aquilo que Deus está vendo ele fazer. Se você guardar o seu caráter, a sua aliança com Deus e o seu compromisso com Deus, Deus será o defensor da sua reputação e construirá para você uma história de vitória e de honra. Você pode glorificar a Ele por isso. Só que Sansão não está preocupado com isso. Sansão está dizendo: a questão é os meus pais não saberem. Você está comigo aí? Diga amém. Sabe o que é curioso aqui? Sansão foi vencido por um leão que ele já havia derrotado. Deixa eu repetir isso aqui para você. Sansão foi vencido por um leão que ele já havia derrotado. Cuidado para você não fracassar em áreas que você já venceu. Cuidado para você não tombar diante de problemas que você já superou. Cuidado para você não quebrar a sua aliança com Deus por causa de leões que você já derrotou. Você precisa entender que esse leão está morto. Ele não consegue vir até você, a não ser que você o procure. A não ser que você desrespeite os limites do caminho. A não ser que você se exponha a situações que não é o desejo de Deus que você esteja exposto a elas.
Esse leão já morreu. Se você nunca mais voltar a isso nunca mais vai trazer problema para a sua vida espiritual. Alguém está entendendo isso? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não volte para lugares que você precisou orar para sair deles. Não volte para amizades que custou caro para você romper ciclos. Não volte para situações que foi debaixo de muito jejum, de muita oração, de muito clamor de Deus para você superá-las. Esse leão está morto, já ficou para trás. O seu caminho é para frente. Há uma mão de Deus de livramento para te tirar e te resgatar de situações. Esta noite Deus quer te ajudar a não fracassar diante de situações que você já venceu. Alguém está entendendo isso essa noite? Só que Sansão desrespeitou os limites do caminho. E sabe o que é preocupante aqui? A aliança dele havia rompido, porque ele havia tocado num leão morto. Só que o Espírito de Deus continuava a vir sobre ele. Os resultados iludem. Você pode repetir isso comigo? Diga, os resultados iludem. Diga para alguém perto de você, cuidado com a ilusão dos resultados. Deus chegou para Moisés, Deus disse o seguinte: Moisés, fira a rocha, e a rocha deu água, sim ou não? Aí no outro dia Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, essa rocha você não pode ferir, essa rocha você tem que falar. Era a rocha de Meribá, era um símbolo de Cristo. Só que Moisés está revoltado com o povo e ele desconta isso na rocha. Ele faz o quê? Fere a rocha. Deu água de novo, sim ou não? A lógica é que nesse momento aqui não era para ter dado água, só que deu. Sabe por quê? Porque os resultados iludem. Cuidado com os resultados bons quando o caminho foi mau. Cuidado com os resultados bons quando o princípio foi errado. É melhor você estar fazendo certo e às vezes as coisas não estarem dando certo, do que estarem dando certo com você fazendo as coisas erradas. Porque isso vai treinando a sua mente a pensar que há uma impunidade de Deus. O Espírito de Deus continuava a vir sobre Sansão. E Sansão está dizendo: Deus não deve estar tão chateado assim comigo. A Bíblia diz que ele dá um banquete. O termo no original hebraico aqui para banquete é mister. E um dos significados do termo mister é um banquete que a pessoa que oferece também participa. Aquilo que é chamado não da verdade explícita, mas da verdade intrínseca do texto, deixa muito claro dentro da cultura bíblica, e a grande maioria dos eruditos bíblicos concordam com isso, que na festa do seu casamento, participando de um banquete que ele está oferecendo, tendo vinho como principal componente da festa antiga, foi o momento que ele quebra também a sua segunda aliança. Por quê? Porque ele já havia quebrado a primeira e aparentemente não havia mudado nada, porque o Espírito de Deus continuava a vir sobre ele. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Demorou quanto tempo para Sansão quebrar o primeiro elo? Fale comigo, 20 anos. Quanto tempo? O primeiro elo demorou 20 anos para ser quebrado. O segundo elo ele quebra logo na sequência. Demorou mais para Sansão quebrar o primeiro elo do que o segundo elo. Tem uma lição a ser entendida aqui. Tudo que o diabo quer é que você aceite errar a primeira vez. Porque depois que você errar a primeira vez, é mais fácil errar a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até que infelizmente para muita gente, o pecado já se tornou um estilo de vida. Demorou mais para Sansão quebrar o primeiro elo do que para quebrar o segundo elo. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Sansão começou a levar a história da sua vida para uma rota de fracasso, de pecado, mas com o sentimento de: o Espírito de Deus ainda continua a vir sobre mim, então está tudo bem. Ele chega a um processo de relativização tão complicado, que a Bíblia diz que ele matou 1000 filisteus com uma queixada de um jumento. Qual que era a missão de um juiz? Era justamente destruir os inimigos. Quando ele mata 1000 filisteus, ele está fazendo a coisa certa, mas ele fez a coisa certa com uma queixada de um
jumento, que é uma peça morta. E uma das coisas que ele não poderia tocar é naquilo que estava morto. Sansão chegou a um ponto tão complicado que ele estava usando meios impuros para cumprir um ministério que era santo. Mas o sentimento é: que mal tem, está tudo bem, o Espírito de Deus continua a vir sobre mim. Sabe qual é um dos erros de Sansão? Quando você lê todos os históricos dos juízes, os juízes sempre tinham um exército. Você pode repetir isso comigo? Diga: os juízes sempre tinham um exército. Gideão tinha 32 mil, que depois virou 300, mas tinha gente. Jefté tinha um exército. Gideão era sozinho. Gideão não tinha exército. Deixa eu falar uma coisa para você: cuidado com o isolamento. Ele é perigoso. Cuidado com você deixar a sua rotina de igreja só em 1, 2 cultos que você vem por mês, às vezes só os domingos, mas não se envolve. Isso é perigoso. Cuidado com você construir uma rotina para a sua vida que você não tem comunhão, que você não tem contato, que você não se abre a conviver. Só que conviver dói. Conviver exige em você paciência. Conviver exige em você às vezes segurar respostas. Conviver às vezes exige em você ser confrontado em áreas que você está errando, mas não quer mudar. Só que essa convivência que não te faz estar isolado, porque gente isolada é capturada mais rápida. Semana passada eu estava na África, e um dos dias que a gente conseguiu, na logística de tempo, nós fomos fazer um safari na África do Sul. E aí teve uma orientação que foi dada que eu achei curiosa. Uma das orientações centrais é: ninguém pode sair do carro, ninguém pode sair do... Porque se passa um leão por você, mas está todo mundo junto, ele não ataca. Ele tem dificuldade de atacar se há muita gente. Só que se você estiver sozinho, é um alvo fácil. É por isso que ele seleciona, por exemplo, vítimas quando ele vai correr sobre um animal, e quase sempre antes dele alcançá-la, ele começa a separá-la. Porque de algum modo a visão dele para ataque é muito mais fácil se você estiver isolado. Pedro escreve: cuidado, porque o diabo vem contra nós rugindo como leão e buscando quem ele possa tragar. Eu me lembrei desse texto na hora, porque o diabo quer que você esteja isolado. Porque quando você está junto aqui, é mais difícil de você ser capturado. Alguém olha para você e diz: isso não é comportamento de crente. Alguém olha para você e fala assim: você está precisando de ajuda, eu vou orar por você. Alguém olha para você e diz assim: será que a gente pode participar de uma oração, de um momento? Será que você pode vir para um grande encontro de discipulado? Porque se você estiver junto, é mais difícil de você ser atacado. Só que se você se isola, se você não se envolve, você vira um alvo mais fácil para o diabo capturar você. Mas é um juiz, só que era um juiz que não tinha exército. É um juiz que andava isolado, mas é alguém que tem muitos dons, habilidades, graça. Mas se nós não entendermos que a igreja é um corpo, e eu sozinho sou um membro, e só me torno corpo se estiver junto dos outros membros, eu me torno mais isolado. Cuidado com o isolamento. Deus nos trouxe para ser um corpo só, para andarmos juntos, assim a gente vai mais longe. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Você não pode se isolar. Gente isolada é capturada mais fácil. Gente isolada, o diabo que ruge como o leão encontra mais fácil. A mesma madrugada que Judas traiu, Pedro negou. Você pode repetir isso comigo? Diga: a mesma madrugada que Judas traiu, Pedro negou. Já observou isso? Foi a mesma. A madrugada era ceia. Ambos erraram. Judas se isolou e foi tirar a sua vida. Quando Pedro errou, a Bíblia diz que ele correu para junto dos seus irmãos. Porque ninguém está livre de errar. Mas se errar, corra para junto dos seus irmãos. Aqui você está guardado. Aqui você está protegido. Porque aqui é lugar de cura. Porque aqui é lugar de encorajamento.
porque aqui é lugar de fortalecer, aqui é lugar de não parar. Diga para alguém perto de você: fuja de viver uma vida de isolamento. Sansão é o único juiz que não tinha um exército. O único. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui imagina Sansão como um homem muito forte, musculoso, 2,20 metros de altura, 130 quilos, 5% só de gordura, restante tudo de massa magra, musculatura muito bem definida? Faz assim com a sua mão. Imagina que você tem um ônibus de 20 toneladas. Qual o peso? Qual o peso? E você tem um homem desse biotipo que eu acabei de apresentar, com essa estrutura física, com uma corda puxando esse ônibus. Você vai se impressionar, sim ou não? Mas você vai olhar e vai dizer assim: mas também, olha o tamanho da estrutura desse homem. Só que imagina que você tem o mesmo ônibus, com o mesmo peso, a mesma corda, só que um homem de 1,60 m de altura, pesando 62 quilos, magro, magro, magro de dar dó, puxando esse ônibus com a mesma corda. Você vai se assustar, sim ou não? E você vai fazer uma pergunta: de onde vem essa força? É essa pergunta que os filisteus estão fazendo há 20 anos. De onde é que vem essa força? Deixa eu dizer uma coisa para você. Muito provavelmente Sansão não era o primeiro indivíduo forte. Muito provavelmente Sansão era um indivíduo comum. O que a gente precisa entender aqui é que o ministério nos dá uma força que não é nossa. É que o relacionamento com Deus habilita na gente áreas de atuação que nós sozinhos nunca iríamos conseguir desenvolver ou desempenhar. Deixa eu dizer uma coisa para você: use de modo correto aquilo que Deus proporcionou a você, através da graça que Ele te deu, do chamado que Ele te deu, da bênção que Ele proporcionou a você, porque essa força não é nossa, essa força pertence a Deus, e use toda ela apenas para cumprir os propósitos de Deus. Você está entendendo isso? Sansão está desregulado em seu coração. Aí a Bíblia diz que ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Qual é o nome dela? E os filisteus olham para ela e falam assim: nós queremos descobrir qual é o segredo da força de Sansão. E um grupo de filisteus se reúnem e dizem: cada um de nós pagaremos a você 1.100 moedas de prata, cada um de nós, para você descobrir pra gente da onde vem a força de Sansão. Dalila olha para Sansão e diz: você é tão forte, as pessoas se impressionam tanto com a sua força, de onde é que vem a sua força? Sansão olha e fala: você tem que pegar tiras, pedaços de couro novo e me amarrar. Couro novo tem elasticidade. Se você me prender por inteiro, você vai ter conseguido zerar toda a minha força. Sansão dorme, Dalila faz isso, chama os filisteus, Sansão se levanta, os filisteus correm. No outro dia, Dalila disse: você mentiu para mim, qual de fato é o segredo da sua força? Ele disse: você pegar cordas novas que nunca foram usadas e me amarrar com essas cordas, acabou a minha força. Sansão dorme, Dalila faz isso, chama os filisteus se aproximam, Sansão se levanta, os filisteus correm. No outro dia, Dalila olha para Sansão e diz: você mentiu para mim 2 vezes, qual de fato é o segredo da sua força? Ele diz: você tem que pegar fios, urdiduras de teia, e tecer as 7 tranças da minha cabeça, com fios, urdiduras de teias. Você vai ter conseguido zerar toda a minha força. Sansão dorme, Dalila faz isso, chama os filisteus, Sansão se levanta, os filisteus correm. No outro dia, Dalila diz: você mentiu para mim 3 vezes, qual de fato é o segredo da sua força? Sansão olha e diz: nunca foi passada navalha sobre a minha cabeça. Se você conseguir raspar a minha cabeça, você vai ter conseguido zerar toda a minha força. Sansão dorme, Dalila raspa os cabelos de Sansão, chama os filisteus vêm, Sansão se levanta, e um dos textos mais tristes da Bíblia é escrito: pensou Sansão que faria como das outras vezes, porém não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Sabe qual é o problema? É que o Espírito de Deus, quando chega, você percebe, quando sai, não.
Quando ele chega mexendo com as nossas estruturas. Você chora, você expressa a sua adoração. Ele vem com um som como em Pentecostes, de vento impetuoso, com ímpeto. Ele vem mexendo com as nossas estruturas. Só que ele é uma pessoa, e a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo. Ele é uma chama. A palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito Santo. Quando ele sai sendo apagado, entristecido. E só percebe-se que ele não está mais ali quando tentam o encontrar, mas ele não está mais lá. João tem um texto que diz: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Você pode repetir isso comigo? Diga: matar, roubar e destruir. A gente foi ensinado que o ladrão ali era quem? O diabo. O ladrão ali não é o diabo. O ladrão ali são os falsos líderes, dentro da interpretação que Jesus está falando. Jesus está falando sobre o pastor, a ovelha, o aprisco, e sobre o ladrão que vem para roubar a ovelha do aprisco do pastor que está cuidando. É esse ladrão que Jesus diz que vem para matar, roubar e destruir. Só que, embora naquele texto ali o ladrão não se aplica ao diabo, a obra que o ladrão desenvolve ali também se aplica àquilo que o diabo faz. Nós nascemos no Brasil, por isso a versão que a grande maioria de nós por muito tempo leu foi a João Ferreira de Almeida. Se você tivesse nascido nos Estados Unidos, talvez a sua principal versão desde o início teria sido a NVI. Se você tivesse nascido na Inglaterra, sua principal versão teria sido a King James. Se você tivesse nascido na Espanha, sua principal versão seria a Reina Valera. A Reina Valera, quando traduz esse texto: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. O termo roubar ali, ele não traduz como roubar, mas ele traduz como furtar. Você pode repetir isso comigo? Diga: matar, furtar e destruir. O termo do original grego ali é clepto, com K, K-L-E-P-T-O, clepto. E curiosamente no grego, clepto significa tanto roubar como também furtar. Especificamente naquele texto eu prefiro a tradução como furtar, porque roubar é diferente de furtar. Roubar é tomar à força, furtar é tomar sem que se perceba. O que está acontecendo com Sansão é que ele está perdendo, mas não está percebendo. É que ele está brincando com o segredo da aliança dele com Deus, fazendo enigmas para Dalila, e ele está perdendo, mas não está percebendo. Porque o problema não é quando você perde e percebe. O problema é quando você perde e não percebe, e você diz: está tudo bem, eu continuo indo na igreja. Está tudo bem, eu não voltei para as bebidas que eu bebia antes. Está tudo bem, eu não voltei a usar drogas como eu usava antes. Está tudo bem, eu não voltei para a vida que eu vivia antes. A questão é quando talvez as consequências não chegaram, mas o altar de comunhão já foi colocado em segundo plano, e perdeu-se, mas não percebeu. É que a gente se encanta com os resultados, a gente foge dos processos. A gente espera as coisas complicarem para pedir ajuda, em vez de fazer as coisas do modo certo, para que nunca se precise chegar a um ponto de pedir socorro. Tem uma frase que eu acho ela extraordinária: se você tiver coragem de pedir ajuda em um momento de tentação, dificilmente você vai precisar pedir socorro em uma condição de pecado. Só que a gente vai empurrando a situação, a gente vai dizendo: está tudo bem. Por quê? Porque eu continuo a ter força, porque eu continuo a exercer as minhas funções, porque aparentemente não mudou nada. Se a aliança começou a ser quebrada, é perigoso, porque é sinônimo de gente que perde, mas não percebe. Até que um dia pensou Sansão que faria como das outras vezes, porém não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Está comigo aí? Sabe qual é a grande questão? Sansão não podia fazer quantas coisas? Diga comigo: 3. Primeira, não poderia tocar em nada morto. Segundo, não poderia comer nem beber nada que fosse feito com uvas. Terceiro lugar, não poderia cortar os seus cabelos. As duas primeiras mudanças de Sansão foram internas, só a terceira foi externa. As duas primeiras foram. Se você encontrar Sansão 2 minutos depois de ele ter tocado no leão morto, você perceberia? Não. Se você encontrar Sansão 5 minutos depois de ter bebido bebida forte, você perceberia? Mas se você encontrar Sansão 10 minutos depois dele ter tido seus cabelos cortados, você perceberia? Porque as duas primeiras mudanças foram
interna, somente a terceira foi externa. Sabe o que a Bíblia está dizendo para a gente ali? Cuidado. Normalmente mudanças externas são apenas consequência de altar que foi abandonado no coração há muito tempo. Normalmente muda do lado de fora, depois que por dentro já foi colocado em segundo plano a comunhão com Deus há muito tempo. Mudanças externas são apenas consequências de abandono de altar internamente no coração. Talvez eu estou pregando para alguém esta noite que ainda não ficou de forma exteriorizada aquilo que está acontecendo, mas você está lutando silenciosamente, mas sabe que as coisas não estão do jeito que era para estar. Deus está te dizendo: essa é uma noite para você restaurar a aliança, voltar para o compromisso, abandonar o pecado, voltar para o altar, e Deus vai te restaurar para que os anos mais felizes da sua vida não sejam perdidos. Deus vai te ajudar a continuar a sua história. Você pode dizer glórias a Deus por isso. Não deixe ir para o lado de fora o que está começando a ser perdido por dentro. Sansão perdeu a sua visão, foi capturado, ele está preso. Estão colocando ele para fazer o trabalho de um jumento, que era mover uma moinha. E os filisteus se reúnem e dizem: a gente precisa celebrar, porque o nosso inimigo de 20 anos foi capturado e nós o cegamos. Levam ele para o templo de Dagon. Sansão conhecia a estrutura daquelas colunas. Ele pede ao moço que o leve até a parte central. Ele toca sobre as suas duas colunas e ele diz: Senhor, devolve-me a força que um dia eu tive, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. A força vem de novo sobre ele. Ele empurra, a casa cai, e a Bíblia diz que ele mata naquele momento todos os príncipes dos filisteus. Diga comigo: cumpriu a sua missão. Diga: mas não viveu para desfrutar a resposta do propósito. E por causa disso a Bíblia diz que ele mata mais pessoas na sua morte do que havia matado na sua vida. E normalmente a gente olha para esse texto dizendo: que incrível, o último estágio é sempre o melhor, a glória da última casa será sempre melhor do que a da primeira. O que esse texto está falando ali não é um elogio para Sansão. O que aquele texto está falando ali é uma crítica para Sansão. Sansão era um juiz, Sansão era e como juiz ele precisava destruir quem? Os inimigos, para o povo voltar a ter liberdade na sua terra. Ele vive 20 anos do seu chamado. Ele começa a ser juiz com 20, tem 20 anos de jurisdição como juiz. Ele morre com 40 anos de idade. Só que em 20 anos de jurisdição, a única vez que de fato ele dedicou para cumprir o seu chamado, ainda fez por meios impuros, que foi quando ele pegou a queixada de um jumento e matou 1000 homens. E é por causa disso que na sua morte ele mata mais pessoas do que na sua vida. Aquilo ali não é um elogio para Sansão, aquilo ali é uma crítica para Sansão. Que erro que Sansão cometeu aqui que nós não podemos cometer? Sansão não dedicou tempo ao seu chamado. Você pode repetir isso comigo? Diga: Sansão não dedicou tempo ao seu chamado. Imagine que segunda-feira, que dia? Você vai na agência do banco que você tem conta, e o seu gerente olha para você e fala assim: esse fim de semana nós tivemos um sorteio a nível Brasil, com os nossos milhares de correntistas, e foi sorteado que uma pessoa iria ganhar um prêmio diário de R$1.440 até o dia da sua morte. E você foi contemplado. Quem gostaria de ser sorteado num sorteio desse? Você fala assim: mas como assim? Ele fala assim: não, R$1.440. Faça sol, faça chuva, faça calor, faça frio, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, todo dia você vai ganhar, enquanto viver, R$1.440. Você vai começar a fazer umas contas: 1.440 hoje, 1.440 amanhã, 1.440 depois da manhã. Quanto que eu vou ter daqui 10 anos? Só que o gerente olha para você e fala assim: só tem um problema. Esse saldo ele não é acumulativo. Todo dia às meia-noite, o saldo que você não gastou do dia expira, e R$1.440 serão renovados novamente.
Você não pode sacar esse dinheiro nem transferir para uma outra conta. A única forma de você ter acesso a esse dinheiro será por meio de um cartão. Você pode não usar o de hoje, só que ele será perdido. Amanhã você terá outro, mas o de hoje vale apenas para hoje. Você iria mudar a sua organização do que você estava pensando. E você ia pensar o seguinte: se esse saldo não acumula, eu vou deixá-lo ser desperdiçado? Não, vou usá-lo, sim ou não? E vou usá-lo de modo bom ou ruim? Bom. Quem queria que esse banco existisse? Quem queria ser sorteado nesse sorteio por esse banco? Você sabia que esse banco existe? E você sabia que ele se chama vida? E que todos os dias Deus te dá 1440 minutos, que totalizam-se em 24 horas, e que esse tempo não acumula, e que se você desperdiçou o de hoje, você nunca mais o terá de volta. Que meia-noite Deus te restaura de novo, oportunidade de mais um dia de viver. Só que se esse saldo ele é único, ele não pode ser desperdiçado, porque se Deus te deu ele tem um propósito, porque é um chamado dele para a sua vida. E talvez você saiba do chamado que Deus tem para você, e tem gastado o seu tempo em tanta coisa, menos no chamado que ele te fez para cumprir. Eu estou encerrando a palavra dessa noite dizendo: Deus quer te ajudar a dedicar a sua vida para se aperfeiçoar no chamado que ele te fez para você atender. E se você cumprir com esse dever e esse zelo, ele vai usar a sua história para marcar esta cidade, para marcar a nossa geração, para marcar a nossa nação, e Deus será glorificado por meio disso. Você entende essa palavra e pode celebrar a Deus por ela essa noite? Fica de pé comigo se você pode, em nome de Jesus. Diga para alguém perto de você: não desperdice a sua vida. Diga: há um chamado de Deus que está esperando você se dedicar mais a Ele. Sansão é um dos exemplos de alguém que tinha tudo para ter sido muito maior, mas falhou em como liderava a sua vida, falhou em como liderava as suas paixões, falhou em como geria o seu tempo, falhou em como administrou o chamado tão precioso que Deus fez a ele. Números 6, você pode repetir isso comigo? Diga: Números 6. Quando Deus deu a lei do nazireado, Deus disse o seguinte: ó, um nazireu não pode fazer quantas coisas? Primeiro, não pode tocar em nada. Segundo, não pode comer nem beber nada que seja feito com. Terceiro lugar, não pode cortar os seus. Porém, se algum dia um nazireu quebrar uma dessas alianças, o chamado dele não ficou descartável. Ele pode renovar o nazireado, só que ele tem que raspar a sua cabeça, começar do zero. Quando Sansão tocou no leão, era para ele ter raspado a cabeça, só que ele ficou preso à escravidão de uma imagem para as pessoas verem. Como ele não teve coragem de raspar, Deus deixou Dalila entrar no caminho dele para fazer isso, porque o nazireado precisava recomeçar, para que o propósito fosse cumprido e os filisteus fossem mortos. Quando Deus coloca aquela cláusula na lei do nazireado, o que Deus está dizendo é: independente de onde você errou, decida recomeçar. Deixa eu repetir isso aqui para você: independente de onde você errou, decida recomeçar.